Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma entrevista com a minha querida amiga arte terapeuta, a Dani Lírio, e ela vai falar um pouco sobre o processo terapêutico, como ela entrou em contato com o processo terapêutico pela primeira vez, como ela chegou na arte terapia e tudo isso pra gente falar sobre a importância da gente cuidar, da saúde mental, tá bom? Confere. E justamente porque a gente está no Janeiro Branco, nesse mês tão importante para a divulgação de projetos em saúde mental, para falar sobre saúde mental, para começar a abordar esse tema que às vezes fica ali relegado a segundo plano, as pessoas, muita gente ainda acha que é besteira, embora isso tenha melhorado nos últimos anos. E eu trouxe a Dani aqui para falar aí do ponto de vista de uma arte terapeuta, mas também de uma pessoa que já conhece o processo terapêutico há muitos anos, desde pequena, né, Dani? Sim, Dani, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada. Eu que agradeço por você estar aqui. Dani, e me conta um pouquinho, né? Para a gente começar e o pessoal conhecer você também um pouco melhor, me conta um pouquinho mais da sua história, mas vamos começar lá na infância mesmo. Você é aqui de São Paulo, de algum outro lugar? Eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, uma terra bem quente. Não sei se você conhece, é uma terra bem quente. Não conheço, não. É quente lá? Eu vim para cá para fazer faculdade, mas sou nascida em São José do Rio Preto. Certo. E como foi o seu primeiro contato com terapia, com processo terapêutico? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o meu primeiro contato foi muito nova, eu tinha 2 anos de idade, então lembro flashes, não lembro muito dos detalhes, eu lembro do que me conta, né? Eu tinha muito medo que minha mãe morresse desde muito nova, então minha mãe não podia fechar os olhos para dormir, eu achava que ela ia morrer. Você imagina, eu sou a filha do meio, então já tinha uma filha mais velha, né, e aquela rotina de trabalho, é difícil, né, uma pessoa que trabalha fora com 2 filhos e eu não dormia, eu não dormia e não deixava minha mãe dormir com medo que ela morresse. Então, eu fui para a terapia com 2 anos de idade, era ludoterapia, né? Lembro de flashes, eu lembro que eu sentava com a psicóloga no chão, lembro que eu desenhava, rabiscava, e que tinha uns petiscos assim para comer, mas eu não consigo lembrar. Foram 4 anos de terapia, então são flashes que eu tenho em recordação. Então, esse foi o meu primeiro contato com a terapia. Certo, muito interessante. E Dani, depois disso, desse período dos 4 anos, você voltou a fazer terapia quando? Você lembra? Olha, eu voltei a fazer terapia, eu acho que eu tinha uns 19 anos, eu já estava em São Paulo, É. né? Vim para São Paulo, passei na faculdade, vim para cá, tinha todo um suporte familiar, mas depois de um término de um relacionamento, eu busquei a terapia, né? Então, eu vim para São Paulo, logo no início engatei um namoro, meu primeiro namorado, né? E não lembro quanto tempo eu namorei, mas veio esse término. Então, foi um momento que eu achei que eu precisava de terapia. Terapia, eu sempre, para mim, sempre foi algo que precisa ser feito, né? É sempre bom estar em terapia. Mas geralmente a gente busca quando alguma coisa acontece, né? Quando algo nos dói, né? Raramente alguém procura porque alguma coisa muito boa aconteceu. Geralmente, infelizmente, é porque algo ruim ou algo que a gente não esperava aconteceu, mas que nos desagradou, né? Então, eu voltei para a terapia por aí 19, 20 anos. Foi o meu retorno e aí não parei Certo. mais. E Dan, você conseguiu perceber que você não estava se sentindo bem com essa questão e você mesmo, essa atitude de procurar um terapeuta, partiu de você ou as pessoas ao seu redor, por exemplo, os seus pais ou seus amigos, acabaram identificando, olha, será que não está na hora de você procurar ajuda? Como é que foi isso? Partiu de mim, mas eu tive muita sorte. Meu grupo de amigas aqui em São Paulo sempre fizeram terapia. Nós todas acreditamos nisso. Então, sempre quando uma de nós percebemos que a outra está meio assim, você está na terapia, está fazendo terapia, então eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que seria bom você buscar a terapia, ou eu, e do meu lado também, acho que foram as duas coisas, sabe? Entendi. E você lembra que tipo de abordagem, Dani, que você foi procurar? Que tipo de terapia? Era psicólogo, terapia? Era psicóloga, eu não lembro, mas acredito que era Tá. junguiana. A TCC hoje fala-se muito, né? Eu não lembro se na época era uma abordagem muito utilizada, mas eu acredito que já era junguiana. Certo. E você ficou quanto tempo nesse processo? Você lembra? Olha, eu diria que uns 2 anos, 2 anos e meio, e era legal porque era uma terapeuta que tinha esse viés de já um atendimento social. Uhum, Então, porque eu era estagiária, me sustentando em São Paulo, uhum, né? Então, não sobrava uhum. dinheiro para terapia, né?
Então, eu acho que foram uns 2 anos e meio, já tinha essa pegada do atendimento social. Ela me atendeu sem cobrar por um tempo que eu não pude pagar. Então, assim, sou muito grata, né? Foi muito legal. Foi Nossa, muito bom para mim. bastante, muito bom. E Dan, você consegue identificar, assim, claro que você não precisa entrar em detalhes da sua terapia aqui, lógico, mas durante esse processo, um processo de transformação, o que que mudou desde quando você começou? Porque é uma coisa quando você era pequenininha você não lembra, né? E com 19, 20 anos você já tem mais discernimento, você já consegue perceber melhor o que o processo faz em você. O que que você sentiu de diferença? Olha, eu acho que naquela época eu estava me descobrindo em várias frentes, né? Então, eu lembro dela falar dessa questão de dependência, do apego, desapego, e eu lembro de não gostar de ouvir, né? Porque eu vim para São Paulo com apoio familiar, né? Tá, morava com as minhas tias, já engatei um namoro. Então, ela falou sobre isso, sobre ficar sozinha. E na época eu falei, não, mas eu sei. E eu não gostei de ouvir. Então, eu lembro que isso foi uma coisa que me pegou e que minha primeira reação foi reagir, foi não, Uhum. mas quando toca, a gente realmente fala não, né? Então, eu acho que nesse caso foi isso, sabe? O ficar sozinha, o me fortalecer, né? Como pessoa, indivíduo, mas somente eu, né? Sem esse suporte. Então, saiu do suporte da família, veio para cá, tinha um namorado, tinha a família. Então, esse fortalecimento, né? Acho que foi isso. Eu não lembro muita coisa Uhum. que tenha me tocado nessa época. Certo, mas nessa época Mas o ouvir é outra pessoa que eu precisava aprender a ficar sozinha, não não foi é, bom. nunca é, E né? eu não gostei. Essa ampliação de consciência muitas vezes é um processo doloroso. Sim, sim. Muito bom. E Dani, nessa época você ainda não pensava em trabalhar com isso, né? Com processos Não. terapêuticos. E o que que aconteceu? De lá para cá, como é que você veio para a arte terapia? Como é que foi essa descoberta? Conta pra gente. Bom, entrar na arte terapia foi uma reviravolta, foi uma mudança totalmente de carreira. Eu vim para cá, fiz administração e já trabalhei na área financeira, né? Não no mercado financeiro, trabalhava no Citibank, era um trabalho que no início eu precisava me sustentar, Claro. então foi ótimo. E com o tempo aquilo me consumia, cobrar as pessoas me consumia, eu fui adoecendo, né? Mas fiquei nessa área muito tempo. Eu descobri a arte terapia em 2021. Uma pessoa me disse da arte terapia, arte terapia é a sua cara. Eu, nossa, arte terapia, que legal, vou pesquisar. Fui pesquisar e falei, Uhum. é isso. Quando você foi buscar a arte terapia, o que que você encontrou ali que ressoava em quem você era, no que você pensava, etc. Eu trabalhei um tempo com papelaria 3D. Então, eu fazia esses bichos 3D, urso, cachorro, flores de papel. Já estava há algum tempo fora do mercado de trabalho, trabalhando com papelaria, principalmente para festas. Sempre gostei do manual, do fazer, desde muito criança, gostava do fazer, do manual. E essa minha amiga me acompanhava, né? Então ela falava, da psicanálise, vem fazer psicanálise comigo. Eu dizia para ela, não tem nada a ver comigo psicanálise, nada contra, mas eu não me via ali na psicanálise, estudando. Eu falei, não é para mim. E um dia ela falou, descobri, é arte terapia. Eu nunca tinha ouvido falar, porque une esse cuidado. As pessoas sempre me disseram que eu sou uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa que Ah, gosta de ouvir. Então, eu sou uma pessoa que eu ouço e tento ajudar, mas não levando a solução para a pessoa, me colocando à disposição, estou à sua disposição, porque você quiser. Não importa o que você vai decidir, o que você vai fazer, eu estou aqui. E eu tenho essa questão da arte, do manual, do fazer, né? Elas falavam, você sempre teve muito talento, muito criativo. Então, essa minha amiga falou, arte terapia, porque você consegue casar as duas uhum. coisas. Claro que a arte terapia não tem a ver com a arte no sentido estético, mas é um fazer manual, né? A gente está ali fazendo. Então, eu acho que foi esse olhar dessa amiga que me deu a dica, né? Eu nunca tinha ouvido falar e achei. É legal quando vem de fora, quando alguém percebe e aquela peça encaixa perfeitamente, né? Então, foi mais ou menos assim a arte terapia, e me joguei meio que ainda naquela de vou me jogar, vou ver o que é, né, sem ter muita certeza, e foi bingo, assim, foi gol, sabe, foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso, é maravilhoso. Muito bom. E quando você começou assim no curso, inicialmente sem ter muita certeza, mas depois entendendo o que era e vendo que tinha a ver com você, você também começou um processo arte terapêutico para você mesma, né? Certo? Você começou a frequentar uma arte terapeuta.
Foi isso para Sim. você? Como você sentiu de diferença dos processos que você já fazia? Como é que foi? Assim que eu iniciei o curso, eu já iniciei o processo arte terapêutico em grupo. Onde eu comecei a pós de arte terapia, era obrigatório estar em terapia, junguiana ou arte Certo. terapia. E aí foi que eu busquei a arte terapia também no valor social, né? Aqui no estudante. Então, foi um contato com a minha essência muito grande, assim, grande não é a palavra, mas foi muito intenso, porque existe a vivência que a gente faz em sala de aula, que mexe muito, e paralelo a isso eu tinha as sessões de arte terapia, né? Então foi uma dose cavalar, assim, para mim. Mas foi muito importante, porque eu achei que uma coisa completava a outra, né? Então, ali na aula a gente compartilha, a gente entra em contato, mas às vezes você entra em contato com coisas que você não conseguiu entender, que você consegue levar para sua terapia, ou para arte terapia, no meu caso, né? Então, foi dos dois lados, assim, eu trabalhando fora e dentro ali da sala de aula, né, porque a arte-terapia é uma coisa muito profunda e muito intensa, muito da nossa essência, do nosso ser, na forma mais, qual é a Visceral? palavra? Primordial Primordial, também, assim, sim, com né. certeza. Então, foi muito intenso, mas foi muito bom, me deu esse suporte para eu entender algumas coisas. Talvez se eu ficasse só ali na aula, eu ia me perder. E respondendo por que eu acho da arte terapia, eu sempre fiz terapia, nunca parei, desde que quando eu voltei depois dos meus 20 anos, eu nunca mais parei, mudei de terapeutas, mas nunca parei. Então foi um caminhar, que eu acho que eu fechei muitas questões, enxerguei muitas questões, entendi muitas questões, olhando para símbolos e olhando para imagens, né? Foi na arte terapia que eu consegui entender muita coisa, mas entendo que é um caminhar, é uma caminhada de muita terapia, né? Uhum. Mas o fato de olhar para imagens, de produzir e refletir em cima daquilo que eu produzi, me tocou de uma maneira que eu acho que eu não consigo explicar. Eu digo para as pessoas, arte-terapia precisa viver, precisa vivenciar, ou explicar não é suficiente. Muito interessante. Não sei se eu te Não respondeu respondi. super bem respondido, inclusive. Bem profunda a sua resposta. E fala muito desse processo, né? Que é lidar com a sua própria produção. E que não necessariamente, né, Dani? Você tinha comentado antes, não precisa ser uma grande obra de arte. Aquilo simboliza ali para você, naquele momento, com aqueles materiais, né? Dentro daquela dinâmica, daquele campo específico. Isso é muito importante também a gente falar. Porque muita gente às vezes pensa, não, mas você tem que saber, você tem que desenhar bem, você tem que pintar bem. Não é necessariamente verdade, né? Eu participo de grupos de estudos, né, e tem uma arte terapeuta, ela é uma das primeiras, e ela fala, a gente se preocupa com a estética, né, e ela fala, a arte terapia não se preocupa com a estética, mas a gente olha o belo de cada um. Então, eu achei isso tão legal, e eu sempre falo isso para as pessoas, é o meu belo, é o seu belo no seu processo. Então, tudo que eu produzo é belo, porque é meu. Eu posso não gostar daquilo que eu vejo esteticamente, como tem vezes que eu produzo e esteticamente me agrada. Mas é belo porque é meu. Se eu quero entrar em contato com aquilo, se é luz, se é sombra, se eu gosto ou se eu não gosto, é meu, e eu preciso aceitar o que é meu, porque, né, então, assim, é o interior, é a minha essência, é o meu belo nesse mundo como pessoa e como ser único. Então, eu comecei a olhar, a entender o belo da arte-terapia, que é isso, toda produção é bela porque fala do mais íntimo, da verdade da pessoa, né? Então, eu acho que tem essa questão de não é estético, mas é Certo. E como a belo. exploração desse belo, né, esse entendimento, essa produção toda, junto com esse processo terapêutico de autoinvestigação, você enxerga que apoia no dia a dia mesmo os desafios que a gente tem. Às vezes a gente olha lá para trás, né, para recuperar as nossas questões de antes, mas e no hoje, assim, você acredita que a arte-terapia ela te apoia no seu dia a dia, nas suas questões, nos seus sentimentos, nos desafios da vida? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre tive medo de dirigir, então tirei carta e logo vim para São Paulo, né? Saí do interior, de uma cidade não muito pequena, mas interior de São Paulo, e vim para São Paulo. Demorei muito tempo para ter coragem para dirigir aqui. Então, durante muitos anos, eu digo muitos anos mesmo, eu tinha pavor de pegar o carro. Quando eu comecei o curso, eu dirigia com um pouco mais, assim, de tranquilidade, mas dentro de mim um comichão, assim, eu falava, meu, vai ter lugar para estacionar, vai ser ladeira, eu vou conseguir. Não era natural para mim. Uhum. Depois do meu processo da pós,
eu já estava dirigindo e caiu a minha ficha muito tempo depois. Eu falei, nossa, foi durante o processo de arte terapia que eu perdi esse medo, que isso virou uma coisa natural para mim e automática, no sentido de que eu não tenho mais essas preocupações, esse medo, vou conseguir estacionar. Claro que não foi de um dia para a noite, já tinha feito, mas para mim foi o exemplo onde a arte terapia funcionou Uhum. como algo que interferiu diretamente no meu dia a dia, Perfeito. né? E também de me olhar de uma maneira com mais carinho, com mais amor, porque na arte terapia você para olhar o que você produz, e você reflete, você deixa aquilo ali, né, no seu campo de visão, pensando. Então, eu aprendi também a olhar para mim, beleza, eu produzi isso, não gostei, Uhum. no meu dia a dia, poxa, eu sou assim, eu não gosto, gostaria de mudar. Então, esse olhar um pouco mais amoroso, ou realmente olhar para isso, né? Uhum. Mesmo quando a produção eu não gostava, eu deixava ali, eu falava, eu produzi, por que que eu não estou gostando disso? O que que toca em mim que não está me agradando o que eu produzi? Né? Se aquilo não vai ser vendido como uma obra de arte, por que que está me incomodando tanto, né? Então, eu acho que o medo de dirigir, que eu percebi que ele se dissolveu, né? E esse olhar de me colocar mais como prioridade e de me olhar com mais carinho, com mais amor, sabe? Foram as duas coisas que eu percebi da arte terapia, assim, esse contato mais íntimo comigo mesma. Uhum. Nessa sua busca interna, agora vamos olhar para a profissional, né? Quando você estava ainda na formação, no processo de se conhecer e também veio aquele momento em que você tem que aplicar, em que fazer intervenções, né? Em grupos, em outras pessoas, com supervisão, mas você já acaba experimentando ali esse processo de conduzir, né? De apresentar ferramentas para o outro, ver como esse outro lida com as ferramentas, como é que vai mexer nos materiais, como é que vai se deparar e o que, que vai encontrar nessa imagem, como vai se ver, a troca que acontece ali em grupo. E como é que foi para você esse primeiro contato, essa primeira troca de posição, né? Aquela que primeiro se olha, que está fazendo o processo terapêutico, que está se conhecendo, e de repente aquela que também está ali facilitando, sendo um instrumento para que a outra pessoa também faça o mesmo processo. Bom, o estágio é fundamental, né, para você entrar em contato tendo esse apoio, né, mas eu acho que a gente sempre tem, porque hoje eu atendo e tenho que faço supervisão. O estágio fiz em dupla, né, então eu achei muito legal, porque você tem um suporte da outra arte terapeuta ali, então para mim foi muito importante, né. Eu lembro que nas primeiras sessões eu fiquei nervosa, assim, você fica ansiosa, o coração dispara, né, mas eu peguei um grupo muito bacana, um grupo de mulheres, foi muito legal, mulheres ali 40 anos, então foram um ano de encontro, né, então foi muito legal. E eu percebi ali nas primeiras sessões esse nervosismo, aquela insegurança, que estou fazendo certo, não estou fazendo, porque afinal você está mexendo com outra pessoa, com Uhum. sentimentos e emoções de outra pessoa, existe uma responsabilidade muito grande, né, mas foi muito rico, foi muito lindo, assim, com o apoio da outra arte terapeuta e da supervisão, as coisas aconteceram, eu via ali as coisas se encaixando, que eu sentia, não, vamos caminhar dessa maneira, o grupo reforçando aquilo, e como o grupo formou ali uma cadeia de segurança mesmo, né, e de como a questão de uma é a questão de todas ali, então foi muito rico, foi um aprendizado muito grande para mim. E no final já estava, na metade já do estágio, já estava um pouco antes, muito segura do que eu estava fazendo, Uhum. né, porque eu tinha certeza, era aquilo, quando você faz, quando tem a partilha, você finaliza, a pessoa te agradece, você fala, poxa, é isso, né, é isso, é que legal, né, quando você vê aquilo que você acredita, que fez efeito para mim, que funcionou para mim, que eu vi ganho na minha vida, quando a outra pessoa fala, nossa, que legal, né, e a arte tem esse poder, né, da gente expressar sem precisar falar sempre sobre aquela dor, sobre aquela questão, E fora isso, você também atende online, é isso? atendo online, Público isso, regular. isso. Como é que é a sua relação com a arte terapia aí no dia a dia, né? Desde que eu comecei a arte terapia, eu voltei meu olhar totalmente para a saúde mental, né, saúde existencial, como alguns profissionais falam, e eu pedalo. Comecei a pedalar na pandemia, que foi a nossa salvação aqui em casa, a minha salvação. Eu nunca gostei de academia, então pedalar eu estava ao ar livre, né?
e eu sempre pedalo ouvindo podcast, o Pod People. Minha filha até fala, lá vai você ouvindo o seu podcast, mas é o momento que eu estou ali, ele é sobre saúde mental, sobre saúde física, enfim. Então, eu sou a louca do podcast, amo podcast, eu acho que é uma maneira de eu me informar. Então, assim, eu tenho muito que aprender, a vida é um eterno aprendizado. Então, ouvindo podcast, eu consigo ouvir e saber ou pincelar ali muitos assuntos. E faço parte de grupos de estudos, convivências semanais, né? Não dá para deixar de lado, não dá para parar, né? Esse estudo continuado, são vários arteterapeutas, porque é uma troca. E tem arteterapeutas do Brasil inteiro, então aqui acontece dessa maneira, então é muito legal, é muito importante. São duas maneiras que eu vejo de continuar ali me informando, né? Então, ouvindo podcast e grupo de estudos. Ô, Dani, e para completar, a gente está aqui de Janeiro Branco, um mês de promoção da saúde mental, um mês em que se fala sobre isso, mas a gente deveria falar sobre isso o ano inteiro, né? Não só no mês do ano, esse é um ano só para dar um mês só para dar visibilidade, mas esse é um assunto que caminha com a gente, né, durante a nossa vida. Você que começou desde pequena a olhar para essas questões, continua hoje, trabalha com isso. O que que você tem a dizer aí para as pessoas que ainda têm uma certa resistência em procurar ou um terapeuta, um psicólogo, ou enfim, profissionais da saúde mental que possam apoiá-la em seus processos? Bom, primeiro que buscar ajuda não é fraqueza, né? Eu acho que essa ideia hoje, ela vem se dissolvendo e hoje ela não é mais tão assim, mas antigamente, vai no psicólogo, né? Porque é louco. Então, eu acho que não. A vida atual, né? A gente recebe tantos estímulos, então toda hora ali, mensagem, WhatsApp, notificação no celular, a gente entrou num lugar de cobrança muito grande, né? Então, e de precisar entregar, a gente está num mundo muito rápido. E a gente não dá conta se a gente não parar, olhar para a gente, entender as nossas fraquezas, né, e buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, né, olha, isso me incomoda, eu vou entrar em contato com isso, porque durante muito tempo, muitas pessoas ainda preferem deixar para lá. Isso me incomoda, mas não quero entrar em contato, né, mas essa sujeirinha que a gente vai jogando para debaixo do tapete, uma hora o tapete forma um calombo, assim, e fica Calma. alto, você não consegue, não dá mais para ignorar ou para fazer de conta que aquilo não existe, né? Então, por mais doloroso que seja, o ideal é olhar para essas questões. E você falou do Janeiro Branco, né? E eu acho que, assim, é muito legal a ideia do Janeiro Branco, mas eu acho que o fim de ano, a virada do ano, traz muita expectativa, né? Eu acho que se a pessoa não estiver tranquila, primeiro ela entra em contato com todas as metas que ela não cumpriu. Aí vira o ano, eu preciso ter mais metas, né? Então, a gente precisa de muita cautela e muito autoconhecimento para estabelecer quais são as metas possíveis para mim. As minhas metas são diferentes das suas, né? Então, cada um tem uma meta. Então, a gente vê muito rede social, então a pessoa quer tudo muito padronizar ali. Com o autoconhecimento que o processo terapêutico traz, a gente consegue olhar isso, beleza, essas são as suas metas, as minhas metas são diferentes, né? Então, eu acho que não é só no o Janeiro Branco é super importante para conscientização, mas eu só consigo ter essa consciência de que é o ano inteiro, de que é um pouquinho de cada vez, com autoconhecimento, né? E a gente precisa de um profissional, e aí qualquer abordagem, lógico que eu vou defender a arte terapia, mas precisa de uma ajuda de um profissional para você enxergar com outros olhos, né? A pessoa consegue te dar um outro ponto de vista. Você entra em contato com coisas ali adormecidas, né? Então, nos dias de hoje, de muita informação, muita velocidade da informação, não dá para não ter saúde mental. Recebendo todos esses estímulos que a gente não consegue digerir, a gente é cobrado, a gente acha que tem que ter, não, então a gente precisa dessa calma, né, dessa calma, desse distanciamento, desse autoconhecimento, desse olhar e falar, mas isso é para mim, isso não é para mim, eu não vou me comparar, né, então eu acho que saúde mental é fundamental para a gente conseguir ter saúde física também. As minhas questões são minhas, né, eu preciso resolver e que dói, e que é difícil, que não vai ser em uma sessão de terapia, né, vai ser num processo aí, de preferência antiterapêutico, mas eu acho que o mundo seria um lugar mais tranquilo, mais leve, se todo mundo fizesse terapia, se todo mundo tivesse um pouquinho de autoconhecimento, né, desse olhar para si, com mais amor, inclusive. Perfeito, Dani. Dani, muito, muito obrigada, foi incrível.
Eu acredito que deu para o pessoal, durante a sua fala, não só conhecer a sua jornada, mas entender um pouco mais também do processo arte terapêutico. Eu também vou deixar aí o seu contato. Eu sou arte terapeuta, mas somos colegas, a gente troca informação, a gente divide. Então é muito interessante. Quem gostou da Dani também pode seguir lá a página dela. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Dani, muito obrigada pelo convite, foi uma honra te conhecer, né, nesse processo arte terapêutico, sou sua fã, obrigada pelo convite. Obrigada. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. Até a próxima. tchau.